Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de março de 2018. Conheça as novas bruxas, elas são gatas e bombam nas redes sociais. Parte 1. O misticismo vem ganhando cada vez mais espaço entre os millennials, pessoas com idade entre 17 e 37 anos, e, com ele, uma série de neofeiticeiras tem surgido nas redes sociais. Elas jogam luz sobre a Wicca, a religião da deusa, de origem celta, que exalta o resgate do sagrado feminino e tem como diretrizes o respeito à diversidade, à igualdade, à cidadania e ao meio ambiente. Entre as suas práticas, destacam-se as festividades ligadas à entrada da lua cheia, assim como a preparação de formulações, à base de óleos e de ervas, ligadas à cura do corpo e à purificação da alma. Para as adeptas, a sabedoria e a fonte da vida vem da natureza e dos seus ciclos. Muitas delas ainda jogam o tarô das bruxas, em que cada carta evoca um elemento de magia. O toque moderno se dá na web, principal meio de comunicação adotado por elas, as bruxas influencers. No Instagram, é comum encontrar perfis com milhares de seguidores. Na Idade Média, eram santos e santas, quando se afinavam a cartilha religiosa da época, ou então, feiticeiros e bruxas, recomendados à fogueira ou à forca, quando não se ajustavam aos preconceitos do tempo em que nasceram. O Papa João XXII, em 1326, autorizou a perseguição às bruxas sob o disfarce de heresia. O Concílio de Basileia 1430 e 1449 apelava à supressão de todos os males que pareciam arruinar a Igreja. Em 1484 o Papa Inocêncio VI promulgou a bula Summis Desiderantes Affectibus, confirmando a existência da bruxaria. No mesmo ano foi lançado o livro Maleus Maleficarum, pelos inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger. Com 28 edições, esse volumoso manual se tornou uma espécie de Bíblia da caça às bruxas. Contudo, Benedict Capizov, um fanático luterano, foi responsável pela morte de aproximadamente 20.000 bruxas, apoiando-se na lei do Êxodo 22,18, não deixarás viver a feiticeira. No Brasil, no mês de outubro de 1890, foi promulgado o Código Penal da República, que, maliciosamente, associa a prática do espiritismo aos rituais de magia e adivinhações. O texto dizia o seguinte, no artigo 157: é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancia, inculcar curas de moléstias e subjugar a credulidade pública. Pena prisão celular de 1 a 6 meses e multa de 100 a 500 cifrão. Os espíritas reclamaram com Campos Salles, ministro da Justiça da época, mas nada adiantou. O relator do Código, João Batista Pinheiro, limitou-se a dizer que o texto se referia à prática do baixo espiritismo, como se existissem dois espiritismos. A acusação de feitiçaria foi usada em muitas épocas, em muitas sociedades como uma forma de perseguição a inimigos, reconhece o antropólogo Luiz Motti, que podia lançar sobre qualquer pessoa de hábitos incomuns moças muito bonitas e solteiras, anciãs que dividiam o lar apenas com animais, ou mães de filhos deficientes, por exemplo, a culpa pela doença do filho, a falta de leite da vaca, ou ausência de desejo do marido. Também eram motivos claros. As chances de escapar sem sofrer qualquer punição eram praticamente nulas, não estavam livres nem os que se negavam terminantemente a acreditar na existência da bruxaria.
Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a fé, e a outro, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atualmente há médiuns tidos como bruxos de todos os matizes, em largas expressões, a saber psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, curadores, poliglotas, psicofônicos, materializadores, intuitivos, etc. Paulo de Tarso foi admirável médium de clarividência e clareaudiência, às portas de Damasco, ao ensejo de seu encontro pessoal com Jesus. Todavia, não podemos esquecer que os subjugados, os doentes mentais e os obsedados de todos os graus que enxameavam a estrada dos tempos apostólicos, eram também médiuns bruxos. No livro dos Médiuns capítulo 14, Allan Kardec esclarece que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela, da mesma maneira, em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta, ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos, ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes, ou psicógrafos. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de março, por Feijão.